A Noite das Garrafadas foi como ficou conhecido um episódio da história do Brasil Império, que envolvia portugueses que apoiavam Dom Pedro I e brasileiros que faziam oposição ao imperador. Foi um dos principais acontecimentos do período imediatamente anterior à abdicação do monarca, em 7 de abril de 1831. Durante os últimos anos, o absolutista Miguel I de Portugal tomou o trono de sua sobrinha Maria II de Portugal, filha do imperador Pedro I do Brasil. Pedro tomou para si os assuntos da corte portuguesa. Vários movimentos nativistas e nacionalistas brasileiros se incomodaram com a posição de Dom Pedro I, a qual, de acordo com os liberais, que se aliaram ao movimento nativista, estava dando mais atenção aos assuntos de Portugal do que aos brasileiros, chamando-o mesmo de Dom Pedro IV de Portugal, em vez de Dom Pedro I. No dia 20 de novembro de 1830, o jornalista Líbero Badaró, que denunciava o autoritarismo do imperador Dom Pedro I, é assassinado, e supõe-se que foi a mando do próprio governante. Os assassinos eram aliados políticos do imperador e esse episódio desencadeou uma onda de manifestações contrárias ao seu governo. Em março de 1831, Dom Pedro I viaja para Minas Gerais, buscando conter agitações federalistas locais. Nova onda de boatos espalhou a notícia de que ele preparava um golpe absolutista, planejando dissolver o Congresso. Por isso, no dia 11 de março ele retorna ao Rio de Janeiro, onde volta a encontrar oposição aberta nas ruas da cidade. O conflito culminou na noite do dia 13, quando os comerciantes portugueses, partidários de Dom Pedro, prepararam uma grande festa para celebrar o retorno, com fogueiras, iluminações, girândolas e lençóis com as cores nacionais. Já os liberais brasileiros entenderam os festejos como uma ofensa à dignidade nacional. E assim se iniciava o conflito conhecido como Noite das Garrafadas, por conta dos objetos atirados. Este confronto se sucedeu de tensões já altas entre os dois grupos. O Rio de Janeiro passava por uma onda oposicionista e xenofóbica, que atacava em especial os portugueses. O que havia começado como simples insultos pelos dois grupos, os nativistas e os portugueses, culminou na agressão física. A briga culminou com a expulsão dos brasileiros da Rua Quitanda, devido a garrafas jogadas pelos portugueses do alto de suas casas. O conflito durou 3 dias até que no dia 15, forças policiais chegaram ao local. Entre os presos da briga, se encontravam oficiais jovens brasileiros, agravando mais ainda a tensão entre os grupos. Estes oficiais brasileiros seriam libertos por Francisco de Lima e Silva, que fora recolocado no posto de comandante das armas da corte. Esse episódio teve importância primordial na crise política que resultaria na abdicação de Dom Pedro I em 7 de abril. A Noite das Garrafadas é um dos exemplos de muitas revoltas que aconteceram durante o primeiro reinado, por causa das instabilidades do governo de Dom Pedro I. Se você gostou, curta o canal Noções de Conhecimento, dê like no vídeo e compartilhe para os seus amigos. Até o próximo vídeo.